Boa noite, senhoras e senhores. O impasse já vinha transcorrendo há vários dias na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas explodiu hoje com um insólito gesto do vereador Elias Vidal, que é do PPS, partido da base do governo Fortunati. Ele foi à tribuna com um adesivo preto colado à boca, em protesto contra o próprio partido, que o encaminhou à Comissão de Ética da sigla, por ter assinado 2 pedidos de CPIs, comissões que o partido não quer que saiam. Seriam para investigar desvios na área da saúde, uma delas, e a outra sobre repasses ao Instituto Ronaldinho Gaúcho. Desde o ano passado, a oposição vem tentando assinaturas para a instalação destas 2 CPIs, mas não vinha conseguindo um número suficiente. Com o apoio conquistado na semana passada do vereador Elias Vidal, completaram-se as 12 assinaturas necessárias. Só que a base aliada vem pressionando o vereador Elias Vidal para que retire as assinaturas com vistas às instaurações destas 2 CPIs, o que até agora não surtiu efeito. Agora, por que a base aliada não quer estas investigações? É a pergunta que não quer calar. E a oposição, por que insiste? No que acredita para esta insistência tão forte? É por isso que estamos propondo o Conversas Cruzadas de hoje. Então são convidados para esse debate, que aparentemente interessa só ao mundo político partidário da Câmara de Vereadores, mas a gente percebe nas entrelinhas que ele transcende a um assunto local da Câmara de Vereadores. Parece haver mais elementos aí de interesse geral, mas isso nós vamos ver durante o programa. Então são convidados o vereador do PSOL, Pedro Ruas, o vereador do PMDB, Idenir Sequim, o vereador do PPS, Elias Vidal, e o vereador do PDT, Luciano Marcantônio. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIEE, Ações Sociais que Transformam, Sistema Fecomércio, com você, a gente faz a economia girar, e Grupo Vilela, Auditoria e Consultoria Empresarial. Pergunta, convidando os telespectadores a opinarem. Estas CPIs, na sua opinião, são necessárias ou não passam de uma manobra, uma disputa político-eleitoral? Ligue para o telefone 8401-0360 e responda. Opção 1, são necessárias as CPIs. Opção 2, há interesses político-eleitorais por trás disso tudo, ou seria só isso? Tá valendo. Pode também o nosso telespectador enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. E a opinião do nosso telespectador tem o patrocínio da vinícola Laurentia, Laurentia Vinhedos do Brasil. Vereador Elias Vidal, do PPS, o que o faz insistir tanto agora na realização destas suas CPIs, afrontando o seu partido, correndo o risco de um processo ético, quem sabe lá adiante até uma ameaça de expulsão, mas a sua atitude, nos explique e o que justifica o mérito desse assunto. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Não precisa agradecer, nós é que agradecemos por ter vindo aqui. Com Pedro Ruas, Sequim, Marco Antônio. Primeiro dizer assim, tem um fundamento, né, que ficou registrado em 18/5/9 e que deixa aqui uma abertura para essa possível assinatura no futuro,
quando fiz uma fala em 18 de 5 de 9... 18 de maio de 2009? Tá aqui, isso aqui é da Câmara de Vereadores. 2009? Eu fiz essa fala. Vamos para 3 anos. Eu fiz essa fala, tá aqui registrado. Dê um resuminho. Tá, bem rápido. Entre outras coisas, eu não estou dizendo, falando da tribuna, que o PPS jamais assinaria uma CPI. Poderá até vir a assinar e fazer parte. Tá? Se eu tivesse tempo, nós íamos ver o contexto da fala. Ali eu digo que falei com as lideranças do partido e o partido não disse que eu jamais poderia assinar. Depois, mais embaixo, na outra folha, então, neste primeiro momento, nossa bancada se dá por satisfeita. O Eliseu Santos estava vivo. Agora, se houver mais fatos, poderíamos até mudar de atitude. Como qualquer um dos senhores, estou falando para os vereadores, que são homens de bem e que mudariam a sua posição, que hoje é de um jeito e amanhã pode ser outra, de acordo com fatos. E foram acontecendo fatos. O fato eu não fui conquistado pelos que já tinham assinado. Fui porque me parece que eu fui convidado. Fui eu que fui conversar com o vereador Pedro Ruas e perguntei para ele como é que está a questão da CPI. Que fatos é esse que já justificariam uma CPI, independente da morte do secretário da Saúde, o médico Eliseu Santos? O fato para mim pode ser para outros irrelevante, mas para mim é. O que era? O fato de todo o processo estar praticamente em estaca zero. E aí, como um vereador está no campo do município. Aí eu me pergunto, e a sociedade cobra das autoridades, e nós somos eleitos pela sociedade. Não, mas naquele ano, vereador Elias... neste ano... Quando o senhor foi à tribuna no dia 18 de maio e queria uma CPI... Não, aqui eu não queria CPI. Não queria. Aqui eu disse que poderia assinar... Mas por que já se falava em CPI? Porque já estava acontecendo. O que estava acontecendo? O Pedro Ruas... Fraude da Solos e da Reação. Já havia, só que o Eliseu Santos, o nosso saudoso... Vamos recapitular. O que era a fraude na Solos? O que era isso? Posso esclarecer? Pode. O Ministério Público Federal constatou que entre 2007 e 2009 houve um rombo de 9 milhões e 400 mil reais, apenas promovido pelo Instituto Solos, no Programa de Saúde da Família, que atende pessoas pobres mesmo de Porto Alegre. E mais tarde, constatou-se também que a empresa Reação, ambas, Instituto Solos e empresa Reação, contratados na Secretaria da Saúde do município, davam um rombo de mais de 4 milhões, quase 5 milhões de reais, valores da época, na mesma Secretaria da Saúde. O que fazia a empresa Reação? Era segurança? Segurança e vigilância e segurança. E ela deu outro rombo, teria dado um rombo. Outro rombo. De quanto? Mais de 4 milhões, 4 milhões e meio, 4 milhões e 600 aproximadamente. Releva salientar, Lazier, o seguinte, que desses proprietários da empresa Reação, para saber com quem se trata, dos 5 ou 6 proprietários, todos foram acusados pelo Ministério Público Estadual do homicídio do secretário Eliseu Santos. Todos. Bom, a gente sabe que com relação ao homicídio de Eliseu Santos há duas teses. Uma da polícia de que não teria passado de um assalto, uma tentativa de assalto. Seria latrocínio. E o Ministério Público entende que tem fundo político no sentido de queima de arquivo. Foi morte encomendada. Morte encomendada do secretário, lá naquela rua perto da igreja, quando ele estava saindo de um culto ao final da tarde. Atrás da Cristóvão Colombo. Siga, vereador Elias. Então, diante desses fatos, e essa minha fala em 2009, já deixava uma porta aberta à possibilidade de assinar. O que me levou a assinar foi o fato de correr mais de 2 anos e as coisas não avançaram. Aí eu pergunto, se aqui eu como vereador, através de uma assinatura, uma CPI, não posso ajudar a elucidar, a resgatar esse dinheiro que é da sociedade, que é um dinheiro do povo, é dinheiro da saúde, voltar para os cofres públicos, porque com relação ao assassinato, eu acho que isso é de competência da Justiça, do Ministério Público e da Polícia. E a Câmara não tem poder para isso. Como é que estão os processos judiciais? Olha, eu estou... Ou esse processo, só esse? Eu estou esperando sair
Em que pé está? Eu estou esperando sair a CPI para te responder melhor. Não, mas o senhor não tem ideia de onde anda, em que está andando, estão ouvindo, estão fazendo saiba, a instrução. Qual deles, Lazier? O do Eliseu, a morte do Eliseu? Sim, está vendo a instrução. Em que pé? Em que parte? Estão ouvindo testemunhas? Houve indiciamento dos acusados, são 13 ao todo. Tá. A Zero Hora fez um trabalho brilhante há 2 domingos atrás, inclusive, sobre quando fecharam-se 2 anos, sem qualquer solução. E o que é provável, né? Aliás, é certo, haverá tribunal do júri, são 13 indiciados por homicídio. Por homicídio. Por homicídio. Por homicídio. Não, mas pela tentativa de assalto ou por algum outro fundamento? Por homicídio. O indiciamento do Ministério Público Estadual é por homicídio. De morte encomendada, definida antes, inclusive com contrariando o inquérito da polícia. Contrariando. Inclusive com outro assessor, né, da Secretaria da Saúde, do mesmo partido do secretário, que foi morto, também indiciado. O próprio presidente municipal do partido do secretário, também indiciado. Então, do Ministério Público Estadual, o indiciamento de 13 pessoas e o delito apontado ali é homicídio, morte encomendada. Então, estão indiciados autores e mandantes. Conclua, vereador Elias. Tá, então eu concluo essa etapa, essa parte da minha fala, Lazier. Quando é que o senhor pôs as suas assinaturas? Agora? Não, foi na segunda-feira passada. Tá. O que houve nesse interregno aí lá de 2009 até agora, quase 3 anos? Quando é que houve a proposta de CPI? Quem pode responder melhor é o... de 2010. O doutor Pedro Gomes sabe tudo desse Eu fui o primeiro secretário. Ele foi em 2009. Ele é o proponente, né? Foi o proponente. Sim, sou o proponente. Propôs quando? Em janeiro de 2010. Então, há 2 anos. Antes da morte do secretário. E aí parou tudo. Não, aí eu fui colhendo assinaturas, cheguei até a 12ª, instalei a CPI, cheguei a fazer 3 sessões da CPI e foi suspenso no Poder Judiciário porque foi considerado como não válida uma das assinaturas, uma das 12. Da Neuza? Da Neuza Carabarro, porque ela assinou, a vereadora Neuza assinou no exercício do mandato. Quando eu fiz o protocolo, ela já não estava no exercício. E isso foi considerado um fato de que, o fato suficiente para que não valessem as 12 assinaturas. E aí ficou faltando, uma. E agora ele completou. E eu completei. Só que agora falta as 2 dos deputados, que não são mais vereadores.